Olá, queridos, sejam bem-vindos ao programa Gabinete. Eu sou o pastor Álvaro Cruz, eu sou pastor do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma pesquisa do Instituto de Saúde Mental da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou que 21% das pessoas vive constantemente com medo de alguma coisa. E o pior, essa pesquisa aponta a que este número é 10 vezes maior do que há 10 anos. Isso significa, queridos, que nós estamos a cada dia mais medrosos. A vida, é verdade, coloca diante de nós situações que muitas vezes vão gerar em nós medo. E o medo, muitas vezes, paralisa. Há pessoas que não seguem adiante em suas vidas profissionais porque têm medo de superar etapas. Fracassaram, às vezes, em um determinado concurso, acham que aquela situação vai se repetir e aí, então, ganham medo para não realizar novos concursos. Há pessoas que têm medo, por exemplo, de compromisso na vida sentimental, medo de casamento. E aí, entram num relacionamento, terminam, entram em outro, mas nunca assumem um compromisso pelo medo que tem do casamento. E aí, suas vidas são interrompidas. Os planos de Deus para elas não se tornam realidade porque elas colocaram um obstáculo chamado medo. E é esse medo exagerado que preocupa. Nós vivemos tempos realmente bastante delicados. Certas pessoas têm medo de sair em determinados horários, outras têm medo de frequentar determinados lugares. E isso é até compreensível. Mas o medo que às vezes vai gerar uma síndrome do pânico, que faz com que a pessoa não queira sair jamais de casa, isso é realmente algo preocupante. Se você for no Google, você vai fazer uma pesquisa sobre medo e você vai encontrar mais de 490 tipos de fobias diferentes. Algumas são até muito curiosas. Por exemplo, acluofobia, medo, horror exagerado à escuridão. São pessoas que não entram em locais absolutamente escuros. São pessoas que, por exemplo, não dormem com a luz apagada. E a ciência demonstra que nós precisamos de um ambiente escuro para o nosso sono, para nós entrarmos em sono profundo. Quando há uma iluminação, nós não entramos em sono profundo, não descansamos a mente e o organismo e no dia seguinte a gente já desperta cansado. Isso vai gerar um estresse, vai gerar um nervosismo exagerado, comprometendo o nosso relacionamento social e também o nosso desempenho profissional. Tudo porque a gente tem medo do escuro. Aicmofobia, medo de agulhas de injeção ou objetos pontudos. Eu, sinceramente, pensei que isso não existisse, até que eu me deparei com algumas pessoas na igreja que sofriam de medo de agulha e, por isso, evitavam realizar exames de sangue, evitavam tomar vacinas ou medicamentos que fossem ministrados através de injeção e comprometiam a sua saúde pelo medo de agulha. Tem pessoas que têm medo de facas porque elas são pontiagudas e, com isso, evitam inclusive usar como talheres. Você já percebeu que situação estranha? Tudo por causa de um medo. Tem a sinofobia, medo de cães. Mas a pior de todas é a teofobia, medo de Deus. Tem pessoas que têm muito medo de Deus. E nós não devemos ter medo de Deus, nós devemos ter temor a Deus. O medo, ele aparece na palavra de Deus assim que Adão e Eva transgrediram, pecando, desobedecendo a ordem de Deus e comeram daquilo que lhes era proibido. A Bíblia declara que todo fim de tarde Deus encontrava com Adão. E depois que ele pecou, ele se escondeu. E ele declara para Deus: eu me escondi porque tive medo. Medo como consequência do pecado.
Nosso inimigo, o nosso adversário, sabe o poder do medo e ele vai tentar interpor no nosso caminho medo. Esse medo que faça com que nós não sigamos adiante, esse medo que nos paralise, esse medo que nos impede de conquistar aquilo que Deus preparou para todos nós. Mas nós temos uma opção. Nós podemos escolher trocar o nosso medo pela fé de crer em Deus. Isaías, no capítulo 41, versículo 10, declara: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele dá a mão pra gente, nos fortalece, nos ajuda. E aí, se você tem medo, você segura forte na mão de Deus e você vai adiante, superando este medo, não deixando que esse objeto se torne insuperável. Eu e você em Deus podemos superar, vencer o nosso medo. Mas do que você tem medo hoje? Pare e pense. Os nossos medos são diversificados. Do medo mais simples de não querer dirigir porque tem medo do trânsito e aí o carro na garagem, medo de avião que impede com que você, que às vezes tem condições, não faça viagens pelo simples fato de que você tem medo de avião, aos medos mais extremos que nos impedem de exercer uma vida saudável. Salmo 56, versículo 3 declara: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quando o medo bater, confie em Deus. Quando o medo chegar, confie em Deus. Quando o medo disser para você que vai paralisar você, confie em Deus e, como nós lemos, segura na mão dele e segue adiante. João 14, versículo 27 também declara: deixo a paz a vocês. Palavras de Jesus. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A paz que vem de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda nossa mente e coração em Cristo Jesus, ela declara: não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Eu e você sabemos em quem nós cremos. Nós precisamos conhecer ainda mais o nosso Deus e superar os nossos impedimentos humanos e superar aquilo que nos trava, aquilo que nos impede de conquistar. Deus não deu a você ou a mim espírito de covardia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ora, você já entendeu, a covardia não vem de Deus. O medo não vem de Deus. E mais, a palavra do Senhor nos dá autoridade para expulsar este medo, para banir este medo que ganha dimensões gigantescas, este medo que nos cerca, que nos sufoca. Eu e você podemos expulsar este medo. 1 João capítulo 4, versículos 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, queridos, vamos expulsar o medo da nossa vida, vamos seguir adiante. Novas situações talvez gerem novos medos, mas eles não vão nos paralisar. A gente vai superá-lo, vai expulsá-lo e nós vamos conquistar tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. Nós não faremos parte desta estatística de 21% de pessoas que vivem o tempo todo com medo, porque o verdadeiro amor expulsa todo medo. Deus abençoe você.